Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Anote aí no seu caderninho de anotações o título, o nome da reunião de hoje: Firmeza, a palavra da graça até o fim. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Firmeza ao evangelho da graça. E ao mesmo tempo, é um desejo do seu pastor para cada um de vocês. Firmeza na graça de Deus. Lealdade à graça de Deus. Fidelidade à igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que tem te dado o amor e a graça de Deus. Eu desejo que você vá até o fim. Que você não seja como alguns que retrocedem, mas que você vá até o fim, em o nome do Senhor Jesus, porque não há nada melhor do que a palavra da graça de Deus, que Ele nos revelou. Nesse tema de hoje, eu quero em primeiro lugar mostrar para vocês que você não é qualquer um. Você faz parte de um povo que foi eleito, que foi escolhido por Deus para essa graça. Predestinado. Então cabe a você valorizar essa palavra, cabe a você valorizar esta igreja que Deus lhe deu, esse presente que Deus te deu. E para começarmos, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 1. E assim começa o verso 1 do capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, orai por nós. Eu também espero que vocês orem sempre por mim. Porque eu também preciso da oração de todos vocês. E eu creio que há poder nas suas palavras. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. É preciso que você ore pelo anjo da igreja e que você ore para que a palavra da graça avance, para que haja um progresso. Nós temos que orar, abençoados. Não é só pedir pela sua vida pessoal, não. Mas orar por isso aqui. Nesse novo ano, nós temos que evangelizar mais também. Nós temos que entrar na rádio. E eu recebo esse milagre acontecendo em o nome do Cristo ressuscitado. Eu recebo. E peço que você ore por esse propósito, de entrarmos na rádio, para que a palavra da graça se propague, em o nome do Senhor Jesus, porque nós não estamos aqui para ficarmos parados, não, mas para avançarmos. Quando a Bíblia fala que temos que estar em descanso, lá em Hebreus, não é o descanso de ficar parado, não é esse o descanso que a Bíblia fala. O descanso tem que estar em seu coração. Que você não precisa lutar para ser salvo. Esse descanso você tem que ter no seu coração. Porque quanto à salvação, Jesus, Efésios 2:8, já lhe salvou. Então esteja no descanso. O seu coração tem que descansar nesse ponto. Mas você tem que lutar sim, para o crescimento da graça de Deus. Porque o que é bom, não é só para você não.
As coisas boas que você recebe aqui não é só para você não, meu amado. Você tem que compartilhar com os outros também. É como diz aqui, tem que se propagar o Evangelho. E isso acontece através da minha vida e através da sua vida. Não pense que essa responsabilidade é só minha, não. Ela é sua também. O corpo de Cristo tem que ser um corpo unido, que tem o mesmo sentir por dentro, no coração. O pastor está pensando em avançar. O pastor está pensando em alcançar o sofrido, que não é só o rebanho, membros lá fora, mas pastores, obreiros. Esse povo também sofre, porque são pessoas que estão sendo exploradas em nome de Deus. Pastores também cobrados para tirar a lã da ovelha. E se ele não conseguir tirar uma certa quantia, ele vai para uma igreja menor. E se naquela igreja menor ele não conseguir atingir aquela cota que o líder está pedindo, ele está fora. Assim é o sistema lá fora. Por fora, aparência de coisa boa, mas lá dentro o ambiente está o quê? Podre, como falou Jesus. Corrompido. Há muitos pastores sinceros, mas que estão sofrendo. Não é só o povo que está sofrendo, o pastor também. E é minha missão e sua missão alcançar essas pessoas. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele morreu, mas Deus escolheu a nossa vida para levar esse evangelho adiante. Receba. Paulo morreu, mas nós estamos aqui para levar adiante isso. Para levar adiante as 14 epístolas, que só tem feito bem a mim e a você. Depois que o teu espírito despertou, depois que Deus revelou o Evangelho, você não é mais a mesma pessoa. Você se tornou a nova criatura que diz o Evangelho. Olhos iluminados, vida nova. Você não se considerava um filho de Deus, hoje você se considera um filho de Deus e amado. No passado você adentrava na igreja e sabe qual era a tua conversa com Deus? Senhor, eu não mereço, eu sou um verme, eu sou um inútil, eu sou o pó da terra, que para Deus você não valia nada, sendo que para Deus você é precioso sim, é especial. Hoje você tem noção disso, hoje você tem entendimento disso. Você achava que você era a casa do capeta, porque para cada problema o pastor falava que era um demônio. Então veja como que está a cabeça das pessoas lá fora. Se para cada problema é um demônio, como que uma pessoa dessa vai ter paz? Está desempregado? É um demônio. Está triste? É outro demônio. Está com dor de cabeça? Demônio também. Dor na coluna? Demônio. Resfriado? Demônio. Panela caiu? Demônio dentro de casa. Tropeçou? Outro demônio. Assim está o sistema lá fora. E um filho de Deus num ambiente desse não consegue ter paz. Ele vive uma vida perturbada e perturba outras pessoas também dentro da sua casa. Está vendo isso aí? É demônio que tem aqui. Panela caindo é espírito do mal. Vamos ungir isso aqui. E agora? E agora, e agora, e agora. Louvado seja Deus pela graça revelada. A única pessoa que está aqui, presente, nessa igreja e lá fora, é Deus e os seus anjos. Deus e os seus anjos. E depois Paulo diz, prosseguindo aqui com a leitura, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Vejamos agora o verso 2. E para que sejamos livres,
Paulo fala que o evangelho precisa ser propagado para que o povo, a igreja, seja o quê? Livre. De quem? De quê? E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Existem homens perversos e maus. Não sou eu que estou dizendo isso, é o evangelho. Que não gostam que falamos a verdade para vocês. Por exemplo, que o diabo deixou de ser, que você é um predestinado, que você é um abençoado sem precisar pagar um preço, Oséias 6,6. O sistema não gosta disso. E que você tem um grande valor para Deus, mesmo com defeitos segundo a carne. O sistema religioso não gosta disso. Como que Deus ama o fulano cheio de defeito? Ama sim. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 5,16. A ninguém conhecemos segundo a carne. Isso é ensinamento de Deus. Se Deus me ensina a não te olhar segundo a carne, então como é que Deus te vê? Segundo o Espírito. Porque se Deus me olha segundo a carne e te olha segundo a carne, estamos liquidados. Porque segundo a carne, ninguém aqui presta. Ninguém aqui é bom. Que é isso, pastor? Eu sou uma pessoa boa, segundo o Espírito. Pastor, sou uma pessoa maravilhosa, segundo o Espírito. Mas segundo a carne, se põe a pensar, ninguém é bom. Jesus interrogado por alguém que queria ser discípulo, essa pessoa chegou para Jesus e falou: mestre, o senhor é maravilhoso, o senhor é bom. Bom não, bom é Deus. Nem Jesus confiou na carne que estava vestindo o espírito dele. Ele falou: meu filho, se tem alguém bom aqui é Deus, porque nem a minha carne é coisa boa. A palavra diz, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo por este corpo que temos. Isso aqui não é bom não. Isso aqui tem pensamentos feios. Isso aqui deseja o mal para o outro. Isso aqui se ira, tem vontade de avançar, tem vontade de brigar. Não é verdade? Você é sujo por fora e limpo por dentro. Diga, eu recebo esse entendimento. Seguindo aqui, com a leitura. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Quando ele diz, o apóstolo Paulo, aqui, que a fé não é de todos, ele está dizendo que a graça não é de todos. Agora, qual é a nossa função? Falar da graça para todo mundo. Mas ela não é para todos. Mas nós temos que falar dessa graça para todos. Porque nem eu e nem você temos uma bola de cristal para saber. Mas temos que falar. Tem pessoas que nunca vão receber, porque não foram postas para receber o evangelho da graça. Nunca vão receber. Porque não foram predestinadas para aceitar esta palavra. Para receber revelação do evangelho. Mas temos que falar. Amém? Mas já para você foi diferente. Você foi aprovado. Que você é da fé. Diga, eu sou da fé. Não tenha dúvida disso. Se você não fosse, você não estaria aqui. A fé não é de todos, mas é para você. Porque você está aqui. Você é povo de Deus. Você é da fé. Porque você não está aqui por causa de um olhinho. Você está aqui por causa da palavra. Você não está aqui por causa de uma cruzinha, por causa de uma rosa ungida, por causa de um pacote de sal, ou de água ungida, mas por causa da palavra. Mas a fé não é de todos, mas é para você. Tem pessoas que não vão querer, que não vão entender, que não nasceram para o evangelho da graça, mas você nasceu para o evangelho da graça. Mas tem pessoas que não nasceram para o evangelho da graça, mas você nasceu. Mas tem pessoas que não nasceram, mas você nasceu. A fé não é de todos, mas é para você. Mas não é de todos, mas é para você. Mas não é de todos, mas é para você. Mas não é de todos, mas é para você. Louve ao Senhor. Mas é para você.
Agora abra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. 5 é o capítulo, o verso é o 9. E assim diz o Evangelho da graça de Deus, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 9. Porque Deus, muita atenção, hein? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi que nos destinou? Deus. Para a salvação. Amém? Amém? Já era plano de Deus, já estava na sua mente que através do sacrifício do Senhor Jesus, você iria obter, tomar posse da salvação eterna. Já estava na cabeça de Deus isso, antes da fundação do mundo. E aqui diz que você não foi destinado para a ira, nem para ser refém dessa carne, e nem da lei que já deixou de ser, mas para a graça e para o amor de Deus. Agora, será que Deus só nos destinou para a salvação? Não, porque senão seria muito pouco. Você está aqui para avançar e fazer com que isso também avance. A graça de Deus em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então existe um povo predestinado. A fé não é de todos, mas é para você. A salvação não é para todos, mas é para você. Porque segundo o que já sabemos, existem as duas sementes. Não é verdade? Sim. Se você lê em casa João capítulo 10, verso 11, lá diz que Jesus não morreu pelos lobos, e sim pelas ovelhas. Então existe por aí um grupo que não tem direito à salvação, porque Jesus não morreu para esse grupo. Ele foi à cruz pelas ovelhas. A quantos eu me faço entender? Levante a sua mão. Isso é muito importante. Agora, o que Deus requer desse povo, dessas pedras vivas, que foram destinados para a salvação, que tomaram posse da salvação eterna, que são propriedades exclusivas de Deus? O que esse Deus espera desse povo? Perseverança. Que você vá até o fim. Você não pode ser dessas pessoas turistas que vêm na igreja de vez em quando. Ah, eu vou hoje, porque de lá eu vou para o shopping. Porque de lá eu vou no mercado, pegar a promoção do óleo. Eu vou lá pegar a promoção disso e daquilo. Você não pode ser desse tipo. Ou que vem na igreja por causa de bênção. Ah, eu vou lá porque eu quero arrumar uma bênção para a minha vida. Ah, porque eu vou lá porque Deus tem que me dar um emprego. Deus tem que te dar um emprego? Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, não é obrigado a nos dar nada. Nós temos que ter respeito no nosso falar. Senhor, eu necessito muito. Recebo a tua misericórdia, receba a tua compaixão. Te peço, por favor, me abra esta porta, pois eu muito preciso e eu dependo de ti. Me ajude. Me ajude, Senhor. Mas essa história que Deus tem que me dar, porque se Ele não me der, eu saio da igreja. Se Ele não me der, eu não louvo mais a Ele, eu não leio mais a palavra dEle. Isso é ensinamento de homem religioso, que fala que vai comer a Bíblia, quebrar o púlpito e tacar fogo na igreja. É, porque Deus vai ter que fazer, ou Ele é ou não é, e vamos agora, e tem que ser agora. Isso, vamos. Aí todo mundo, é isso mesmo, Deus. Você vai ter que mostrar, e Deus. Que coisa, hein? Falta de respeito. Qual é o pai que gostaria de ser maltratado pelo seu filho? Nenhum. Qual é o pai que gostaria de ser tratado dessa maneira por um filho que você fez de um tudo por ele? Nenhum.
Você tem que me dar essa calça. Porque você tem que me dar, é sua obrigação. Você é minha mãe. Se você não me der, vai acontecer isso e isso. Sua velha, seu velho. Qual é o pai que se agrada de uma palavra como essa? Qual é o pai que se agrada dessas palavras? Nenhum. E qual é o pai que vai dar esse presente nessas condições? É por isso que muitas pessoas perdem de ser honradas por Deus, porque não sabem tratar com respeito ao seu Senhor, ao seu Pai. Nós temos que respeitar, nós temos que ter uma maneira respeitosa de falar com o Senhor. Não é assim não. Hoje eu vou para a igreja, ele vai ter que me atender. Ele vai ter que te atender? Ele não é teu garçom? Até com as pessoas lá fora a gente tem que ter educação. Até com o garçom você tem que ter educação. Por favor, garçom, vem aqui. Me passa a picanha de novo, porque só passou uma vez. Isso aqui é rodízio ou não é rodízio? Eu quero mais, por favor. Se você é educadinho lá fora, muito mais com o chefe do mundo. Por favor, hein? Vamos chegar no que é certo. Diga, eu recebo essa palavra. Você tem que estar aqui por causa da palavra de Deus, que te dá a bênção. Eu amo adorar o meu Deus. Nada que eu faço para o meu Deus, pastor Sandro Diniz, eu faço por obrigação. Faço tudo por amor. Há uma satisfação, uma alegria dentro de mim. É por isso que eu estou de pé. É por isso que Deus tem honrado esse ministério. E se você tem esse viver, você vai ser muito honrado pelo Senhor. Porque isso agrada muito a Ele. Um filho que adora, um filho que ama, um filho que respeita. A Bíblia diz que Deus, a sua grandeza, o seu olhar passeia pela terra em busca de pessoas cujo coração seja totalmente dele. Que a casa não está em primeiro lugar, que o marido não está em primeiro lugar, que o filhinho não está em primeiro lugar, nem um namorado, nem um noivo, ou qualquer outra coisa. Ele procura pessoas cujo coração é todo dele. Que abre mão do seu tempo, da sua vida pessoal, para colocar as coisas do seu reino em primeiro lugar. Para depois cuidar da sua vida. Talvez você tinha uma viagem programada, e você mudou de horário, você mudou de dia, por causa do reino de Deus. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você. Esse passeio, essa viagem vai ser a melhor da sua vida, porque você colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Tem uma viagem marcada? Ah, beleza. Pode ser depois da reunião? Aí a gente vai, e eu vou ter os outros dias livres, vai ser melhor ainda, porque eu já vou com o meu espírito alimentado, com a palavra de Deus. Beleza? Beleza, tudo bem, então eu prefiro assim. E assim dá mais certo. Você vai mais tranquilo. Porque quando a gente falta na reunião de domingo, não é a mesma coisa. Bate um vazio. Puxa, que falta fez a palavra hoje, eu não pude congregar. Isso quando a pessoa tem sede de Deus. Quando a gente tem sede de Deus e falta, faz uma falta enorme. Declaro você perseverante em nome de Jesus. Vamos a Hebreus capítulo 2, verso 1. Aqui está mais uma evidência que confirma que devemos viver o título da reunião de hoje. Firmeza à palavra da graça até o fim. E assim diz o Evangelho em Hebreus, capítulo 2, verso 1. Começa assim. Por esta razão, importa que nos apeguemos, diga eu recebo essa palavra, com mais firmeza, amados de Deus, com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Isso quer dizer que existem pessoas que podem se desviar dessa verdade. E que daqui a pouco você pode encontrar esta pessoa lá fora falando Deus te abençoe, sendo que os da fé já são abençoados. Gálatas 3, 9. Ou talvez com dúvida com relação à salvação, preocupado, eu acho que a salvação se perde.
E estou preocupado também porque o meu parente morreu e não conheceu a palavra de Deus, morreu sem a salvação. Quando você se afasta disso aqui, as verdades ouvidas, isso ocorre. A pior coisa que tem é você ter conhecido a verdade e se desviar da verdade. A pior coisa que tem é você ter estado lá em cima e amanhã ou depois está lá embaixo. E eu conheço muita gente que está assim. Que estava lá em cima, reinando em vida, declarando o idioma, em unidade, respeitando, congregando, vivendo a fé, e hoje está lá fora, perturbado, e achando que está certo na sua conversa. Essa palavra é para você, está me ouvindo agora pela internet ou pela rádio, que já esteve aqui entre nós, e que estava vivendo as verdades que libertam, a palavra da graça de Deus. E você que tem permanecido, você está no topo, hein? Graças a Deus. Porque você venceu a sua carne. Você venceu as falsas igrejas, os falsos pastores. Você decidiu, eu quero viver o evangelho do Cristo ressuscitado. Eu quero a minha vida na verdade. Eu vou sair desse sistema falido, que só fala de diabo e inferno. Eu vou sair disso aqui porque eu não aguento mais. Esse sistema religioso está falido porque só fala do diabo e do inferno o ano inteiro. E é um diabo, é um demônio que nunca sai da vida daquela pessoa. Termina o ano e no ano que vem ele volta. E assim são os sacrifícios. E esse será o último sangue, o último tudo. E termina o ano, aí começa o outro e começa tudo de novo. E vamos sacrificar novamente. Mas não falou que era o último. E não falou que eu já estava liberto. Está falido. Você sim tem condições de evangelizar, porque você tem o evangelho. E qual evangelho tem o sistema? Nenhum. Gálatas 1:6. Tem aparência de evangelho, mas não é evangelho. E sim, alguns que vos perturbam em nome de Deus. Porque mistura Deus com outras coisas. Com mesa branca, com vale do sal, com dia do encosto, com dia disso e dia daquilo. Mistura as coisas de Deus com isso. Deus é espírito. Deus não tem nada a ver com objetos. Deus não tem nada a ver com essa coisa de sal, de fronha, de sabonete, toalha e tantas outras coisas. Deus tem a ver com a palavra. Jesus falou, é a palavra que liberta. Isso é tão conhecido por todos, mas vivido muito pouco por muitos. Tão simples, mas que muita gente não tem entendimento. Mas você tem, diga eu tenho. Você tomou a decisão certa em viver a graça de Deus. Louvado seja Deus. Com base a esse verso, do capítulo 2 da carta de Paulo aos Hebreus, verso 1, por favor, se apegue-se com mais firmeza à sua igreja e à palavra da graça de Deus, nesse ano que vem. Faça mais. Olhe para mim. Aqui está dizendo para a gente se apegar mais. Fazer mais. Participe mais de tudo que você tem participado. Você não pode diminuir ou ficar no mesmo ritmo. Você tem que crescer, aumentar o ritmo. Você não está aqui para você ser a vida toda, a vida inteira, apenas um membro que senta, ouve e vai embora. Não. Deus te colocou aqui para você evoluir, para você crescer. Em nome de Jesus. Você foi predestinado para dar frutos aqui. Então permaneça firme na graça de Deus. Firme a sua igreja. Outra coisa, valorize o material da sua igreja, que contém o conhecimento de Deus. E você tem condições sim de evangelizar, porque você está recebendo o conhecimento de Deus. Que história é essa que você não tem condições? Tem sim. Deus fala por você, meu amado. Moisés ficou todo preocupado. Mas Deus, eu não sou um homem eloquente. Eu não sei falar direito. Eu só falo nós vai, nós vem. E o Senhor quer me usar? Quero sim. Eu te escolhi. Deus também te escolheu, escolheu a mim. Na hora, Ele usa. Ele coloca as palavras na nossa boca. O trabalhar é do Espírito Santo, meu amado, não é seu não.
Você não tem sabedoria própria, é Deus que nos capacita. Então, no momento que você estiver evangelizando, o Pai vai te capacitar. Receba com o conhecimento dele. Trabalhe mais nesse novo ano por esta obra, por essa igreja, por essa graça. Trabalhe mais. E já que estamos aqui em Hebreus, vamos ao capítulo 3, verso 14. Hebreus, capítulo 3, verso 14. E diz assim: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança desde o princípio tivemos. Diga para o irmão que está perto de você: eu declaro esse verso em sua vida. Declaro esse verso em sua vida. Você firme até o fim. Paulo estava pregando aqui para a igreja. Vocês que têm se tornado participantes das coisas espirituais, eu declaro vocês firmes até o fim. Vocês têm falado que confiam em Deus e que acreditam nessa palavra, então te declaro firme até o fim. Porque eu já vi muitas pessoas desistindo do Evangelho da Graça. Muitas. E pessoas que prometeram fidelidade, hein? Pessoas que confessaram até para você e para mim: olha, não existe outra igreja, não existe outra palavra melhor do que essa que é pregada na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. E hoje está lá fora, reinando na carne, entregue aos seus pensamentos carnais, confuso, perdido novamente. E prometeu infidelidade. Aqui é um lugar que Deus escolheu para você ser feliz. Não retroceda. Paulo fala aqui em Hebreus sobre essa questão, que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Capítulo 10. Em casa você lê. Deus não se agrada. Paulo foi perseverante até o fim. E Deus espera de nós o mesmo. Em casa leia a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Lá diz: combati o bom combate, completei a carreira, pastor Sandro, e guardei a fé. Eu guardei a graça. Eu não desisti da palavra da graça. Não desista você também. Não desista. Não desista em nome de Jesus. Verso 15 do capítulo 3 de Hebreus. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Falando daquele povo que foi tirado da escravidão, que estava na mão de Faraó, e que Deus usou a Moisés para libertar aquele povo. Essa história você já conhece. E esse povo foi ingrato. E Deus ainda deu o alimento, tudo do bom e do melhor, mas para eles nada estava bom. Como também para muita gente. Tem gente que tem a roupa, tem a comida, mas mesmo assim reclama. Reclama de tudo. Pior se não tivesse. Reclama de tudo. Você hoje está ouvindo a voz de Deus também. Amém. Você hoje está ouvindo a voz de Deus que diz: eu te quero firme até o fim. Amém. Você também está ouvindo isso. Eu te quero firme até o fim, meu filho. Até o fim, em nome do Senhor Jesus. Ajudando o pastor Sandro. E eu já estou percebendo o Espírito Santo trabalhando no coração das pessoas. Porque é muito difícil você estar num barco, fica muito sobrecarregado, você remar sozinho. Tem que estar todo mundo remando. E aí a gente vai navegar mais rápido, mais tranquilo. Porque está distribuída as coisas. Está todo mundo trabalhando. Está todo mundo fazendo também. Então você está aqui para isso, para ajudar, para abrir espaços, amém? Colaborando com seus dízimos e ofertas, para manter a sua igreja. A gente precisa, abençoado, atingir outras pessoas, núcleos, outros endereços, outras igrejas, abrir espaços.
E tudo começa através da evangelização no seu bairro. E tudo começa através de um núcleo. E depois se estabelece ali uma igreja física. Com a igreja dentro que é você. Mas tem que haver um esforço, um querer. Não estou julgando. Mas tem pessoas que têm um espaço, têm uma garagem, mas não se dispõem a colocar umas cadeiras ali e convidar as pessoas, porque pastor aqui tem para pregar a palavra de Deus. Eu só estou aguardando a sua disposição também, para ajudar. Porque se tem um local, tem pastor aqui para ir. É só abrir o coração, meu filho, para ajudar. Amém? Outra coisa, não queira dinheiro só para você, mas que você prospere para ajudar mais a sua igreja. E fale isso para Deus em oração. Senhor, eu não quero só para mim. Eu quero para mim e para a igreja também. Eu quero para mim e para a tua obra também, meu Senhor. Eu quero que a palavra se propague. Mas não é qualquer palavra, mas a palavra da graça de Deus. Tem que ser a da graça de Deus. Mas não é uma oração com desespero, não. Porque em graça você não pode ser um cristão desesperado por dinheiro. Uma oração tranquila. Senhor, prospera a minha vida. Honra, Senhor, a minha vida aqui nesse local de trabalho. Coloca os teus anjos a ministrar. Se você trabalha por conta própria, Senhor, coloca anjos para trazer novos clientes, para adquirir o meu produto. Faz com que as pessoas enxerguem o meu trabalho e as coisas que eu vendo. Em nome de Jesus. Com tranquilidade, não é com desespero não. Oh Deus, o Senhor faz agora, por favor, eu estou precisando, porque senão eu vou passar fome. Não, passar fome, a Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão. Então da minha boca não pode sair essa confissão negativa que eu vou passar fome. Você não vai passar fome, porque um justo não vai mendigar. Eu creio muito nisso que está na Bíblia. E você? Amém. Graças a Deus. Agora, o que acontece com os que retrocedem? Ponto importante. A segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21, responde isso. Abra lá. Vejamos o que acontece com os que retrocedem. Aos que não deram valor a essa maravilha que é a igreja, vida cristã em Cristo Jesus. Vejamos o que acontece com aqueles que não deram valor à palavra da graça, a essa igreja aqui. É para você essa palavra, para você que não deu valor a isso aqui. Veja o que te acontece. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 21. Olha o que acontece com aqueles que desprezam a genuína graça de Deus. Esse lugar que estamos. Pois melhor, lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, diga da graça de Deus, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora o quê? Dado. Qual foi o santo mandamento que lhe fora dado? Viver debaixo da graça. Esse é o santo mandamento. Verso 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Estava limpo, estava com a mente em limpa consciência, estava tudo certinho e voltou para a lama de novo. Voltou para a má consciência de novo. Voltou para o lado da carne de novo. Eu pergunto para vocês, esse livro aqui foi eu que fiz? Foi eu que escrevi? A pior coisa é você conhecer a verdade e abandonar isso aqui, meu amado. É a pior coisa. Essas pessoas passam a viver, segundo a leitura, como um animal, com o seu lado carnal novamente, quando se aparta do evangelho da graça. Porque o que é que domina, que mortifica
os desejos enganosos da carne. O alimento que é dado para o nosso espírito, Romanos capítulo 8. Que a única coisa que tem poder para modificar essa carne é o teu espírito alimentado. Leia em casa o capítulo inteiro que você vai chegar lá. Nós estamos chamados a viver com o nosso homem espiritual. E só congregando que a gente consegue isso. Só vivendo o evangelho da graça. E não é algo à distância. É aqui, ó, congregando. Não deixemos de congregar. Eu declaro você sendo leal à palavra da graça. Faça chuva ou faça sol. Fiel ao teu Deus. Ao teu pastor que diz que nada te faltará. Nada. Eu fico muito feliz em ver pessoas aqui que estão firmes desde o começo. Parabéns para você. Está desde o começo aqui fiel. Nunca retrocedeu. Nunca trouxe preocupação para o pastor. Picuinhas carnais. Mas sempre ali, ó. Amém. Graças a Deus eu recebo essa palavra. E são pessoas que estão crescendo, ó. E crescendo de glória em glória. Desde o começo assim. E olha que eu já tive motivos para não prosseguir, para não pregar. Durante esse tempo que nós estamos juntos, eu já recebi aqui muita ingratidão. Ingratidão dói. E como dói, viu? Você receber uma pessoa, você dar a palavra de Deus, você cuidar, você dar atenção, você orar por aquela pessoa, você ajudar aquela pessoa, até com o que ela precisa na vida pessoal dela, além da vida espiritual. E depois você receber como retribuição a ingratidão. Eu já tive motivos para não prosseguir. Falta de dinheiro também, dívidas, mas graças a Deus tudo isso já passou. Amém. Graças a Deus. Mas eu já tive aqui momentos que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Dívidas, contas atrasadas. Você é testemunha disso. E como é? Porque você me ajudou a pagar. E graças a Deus que o Senhor te prosperou. Você acha que isso não pesa na minha cabeça? Tudo isso? É como se diz lá fora: meu Deus, eu vou fugir do mundo, eu vou sumir, porque eu não aguento mais. É muita responsabilidade, é muita coisa. Mas Deus tem me dado força. Tem sido por você que eu estou aqui. E pelo santo chamamento que Deus me deu. Eu tenho por dentro uma convicção, uma certeza, há um chamado na minha vida. Porque se não houvesse um chamado, eu não teria forças para aguentar tudo que eu já passei aqui. Se eu suportei, é porque Deus me predestinou. Me predestinou. Eu já passei por momentos aqui que, meu Deus, e nunca deixei de pregar a palavra da graça. Nunca adentrei aqui. Está difícil. Está difícil, gente. Eu não aguento mais. Eu vou passar a igreja para outro, né? Para que a igreja não se acabe, etc e tal. Porque eu não aguento mais. É muita luta. Que nada. Isso não faz parte do meu vocabulário. Isso não faz parte da minha vida. Eu sou um homem de Deus. E o Evangelho diz para o meu espírito: seja firme até o fim. Amém. Firme até o fim. Deus é contigo. Você não está só não, abençoado. Tem uma canção que diz assim: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, e então verás o meu poder. E eu tenho visto o poder de Deus todos os dias na minha vida, e certamente você também. Essa música me dá um consolo tremendo, confirma o meu chamado. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, e então verás o meu poder. Isso é lindo demais. Hebreus 12, 1. E assim diz o Evangelho. Vamos lá. Em Hebreus capítulo 12, verso 1. Grife. É muito importante isso que vamos ler.
12:1 de Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são os anjos de Deus, em carne e em espírito. Tem muitos anjos aqui agora em carne, e muitos anjos também em espírito, que ministram ao nosso favor, em o nome de Jesus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, as obras da carne, a graça te trouxe, limpa a consciência, paz para o teu coração. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Proposta, hein? Não é completa, proposta. Ninguém aqui está com a carreira pronta. Nem eu, nem você, nem o pastor Heraldo, nem os colaboradores. Ninguém aqui está com a carreira pronta. A carreira está proposta. O pastor Heraldo, por exemplo, tem uma carreira proposta para ele. Se ele vai, eu declaro que ele vá, aí é ele Deus. Para mim é a mesma coisa. A carreira está proposta. Agora, se eu vou completar isso aí, é eu e Deus. A carreira também está proposta para vocês. Nenhum de vocês estão com a carreira completa. Ah, não preciso mais de congregar, porque eu já completei a minha carreira, agora eu vou descansar na minha casa de praia. Ou um dia, quem sabe, o pastor Heraldo chega aqui e fala: olha, o pastor Sandro mandou avisar que a carreira dele está completa, e agora sou eu que vou ficar pregando aqui, só eu. De forma alguma. Eu recebo que você seja perseverante. Eu recebo você firme aí, ó, até completar. Até o dia que você vai estar diante da face do Senhor. Até o fim. Nunca abandone o seu primeiro amor. Nunca. A melhor coisa da vida é o primeiro amor ativado. E a pior coisa da vida é você ser frio na hora de servir a Deus. Frio para louvar, frio para falar com Deus, frio para congregar. É a pior coisa que tem. Mas quando está ativado o primeiro amor, é a melhor coisa que tem. Ai, que bom, chegou o dia de congregar. Estava tão ansioso por esse dia. Ansiedade boa. Tem gente que é ansioso por outras coisas. É bom quando a gente é ansioso pelas coisas de Deus. Tem sede pelas coisas de Deus. É maravilhoso. Eu te recebo assim, em nome de Jesus. Que você nesse novo ano, que estava talvez congregando pouco, congregue mais. Eu recebo você trabalhando mais para Deus. Para esse Deus que tem sido contigo todos os dias. Que tem feito tudo por você. Às vezes o pensamento nos chega à mente. Eu faço tanta coisa pela igreja. Por mais que você faça, é pouco. Porque Deus faz muito mais por todos nós. Eu que estou aqui. Quando eu não estou aqui no púlpito, eu estou trabalhando para o crescimento da graça de Deus. Fazendo outras coisas que são necessárias para serem feitas. E eu digo para vocês, é pouco. Eu preciso fazer ainda mais. E eu declaro você também. Em o nome do Senhor Jesus. Uma outra narrativa que fala da firmeza que devemos ter, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Vamos lá. E já estamos perto do fim. 15 é o capítulo, o verso é o 58 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes. É o que está descrito aí. Sede firmes, inabaláveis. E de vez em quando der, quando você quiser, abundantes na obra do Senhor? Não. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Isso é lindo demais. Nós temos que ter firmeza nessa caminhada, abençoados. Não desanime. Se você louva, louve mais. Se você está pregando a palavra, pregue mais. Se você está evangelizando, evangelize mais.
Se você é um dizimista, um ofertante, não pare de contribuir. E assim por diante. Porque nada que fazemos para Deus é em vão. Um dia, diz o Evangelho, seremos recompensados por Deus. Anote para ler em casa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 8. Seremos recompensados. Eu recebo você dando mais de si nesse novo ano. Eu recebo você se doando mais, trabalhando mais para esse Deus, em nome de Jesus. Leia também em casa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13. 16, 13. Leia também. Que fala da importância de estarmos firmes até o fim. Em nome de Jesus. Não desista dessa graça. Seja corajoso para falar do Evangelho. Deus é contigo nessa caminhada. E fique de pé. E vamos agradecer a Deus por essa maravilhosa ministração de hoje. Firmeza, a palavra da graça de Deus até o fim. Vamos agradecer. Vamos orar. Vamos chamar à existência também aquilo que queremos colher nesse novo ano. Em nome de Jesus. Porque você não pode desistir dos seus projetos, dos seus sonhos. Vamos perseverar. Ore, peça. Para o que der e vier.
paz. Declare harmonia. Isso. Pastor, lá em casa tem tido muitas brigas. E eu não quero entrar nesse novo ano presenciando as mesmas situações, as mesmas brigas. Então determine o fim disso, o fim das brigas, o fim dessa enfermidade, dessa doença, o fim desse desemprego em sua vida. Eu determino o fim, que as portas se abram para mim em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela palavra de hoje, Senhor, que nos exortou com amor a termos firmeza, a palavra da tua graça até o fim. E eis-me aqui, Senhor. Eu me declaro firme até o fim, sem jamais retroceder. Eu quero completar a minha carreira em o nome do Senhor Jesus, para ser recompensado por Ti quando eu estiver diante da Tua face, meu Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por essa reunião, por essa ministração. Pai querido, protege a cada um dos Teus filhos através dos anjos. Leve a todos, meu Senhor, em segurança. É o que eu te peço. E te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Louve ao Senhor com suas palmas bem fortes. Eu declaro você tendo, em um nome do Senhor Jesus, uma virada de ano de muita paz, de muita alegria, de muita perseverança e de muita tranquilidade no seu coração, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Tchau a todos. Feliz Ano Novo! Declare também para esse irmão: Feliz Ano Novo, Pedra Viva, abençoado de Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.